Vamos lá então, pessoal. Como eu tinha conversado com vocês mais cedo, nós vamos falar sobre o assunto vencedor dessa semana hoje. E com 71% dos votos, nós tivemos doença de Alzheimer como vencedor essa semana. Então vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto que gera muitas dúvidas. Muitas pessoas na população idosa têm essa doença e eu acho que vai ser muito proveitoso para cada um de vocês que está assistindo. Vamos lá então, pessoal. Doença de Alzheimer, né? Ou mal de Alzheimer. O que é o Alzheimer? A doença de Alzheimer era uma doença neurodegenerativa. Então nós temos uma degeneração cerebral progressiva. Isso vai afetar muitas situações no dia a dia da pessoa cometida, tá? A memória, as atividades básicas de vida, elas ficam prejudicadas, esquecimentos. E o Alzheimer, pessoal, ele é a demência mais prevalente no mundo. De todas as demências que nós temos no mundo, o Alzheimer ele corresponde a quase 70% das pessoas. E a população mais atingida, né, são os idosos, né, que têm mais de 60 anos. Então é uma doença que praticamente a gente só tem nos idosos. E quais são os sinais e sintomas que uma pessoa que está na fase inicial de Alzheimer ela apresenta para que a gente fique alerta? Basicamente é a perda de memória recente e uma confusão mental. O que seria essa perda de memória recente? A pessoa acabou de te contar uma situação, aí ela esquece que te contou, passa um pouquinho e ela te conta novamente a mesma história. Ou ela acabou de almoçar, passa um pouquinho, ela fala que ainda não almoçou, que ela vai almoçar. E isso associado a confusões. Às vezes guarda uma coisa num local e não sabe onde guardou. Alguns começam a ficar mais agitados, podem aparecer um quadro emocional mais depressivo. Então, assim, são alguns sinais e sintomas que na fase inicial nós conseguimos observar que ajuda muito no diagnóstico. E isso, pessoal, eu falo para pessoas que têm mais de 65 anos, tá? Porque o principal fator de risco para a pessoa desenvolver o Alzheimer é a idade. Então, quanto mais velha for essa pessoa, maior a chance dela desenvolver essa doença, tá? E a parte genética está muito relacionada ao desenvolvimento da doença. Mas o principal que faz uma pessoa desenvolver a doença de Alzheimer é o estilo de vida dela ao longo dos anos. Então, se ela for uma pessoa que se alimentou mal, sedentária, com várias doenças de base, hipertensão, diabetes, sedentarismo, isso aí vai potencializar muito a parte genética e a chance dela desenvolver essa doença é muito grande. E eu acho muito importante passar uma situação para vocês aqui. Eu atendo muitos pacientes com doença de Alzheimer, principalmente os que estão em fase um pouco mais moderada, avançada. E vou falar para vocês alguns sinais e sintomas que eles apresentam, que a família acaba se assustando muito. Principalmente a desinibição. O que seria essa desinibição? Idosos em fase mais avançada de Alzheimer, eles perdem um pouco a noção de vestimenta. Tiram a roupa, ficam expostos. Às vezes é comum um familiar relatar que chegou, o idoso estava sem roupa na sala. Eles começam às vezes a falar palavrões, palavras que eles nunca falaram ao longo da vida, começam a xingar, começam a ficar mais agressivos. Alguns aumentam muito a libido, aí eles começam a mexer com outras mulheres, né? Ou se tocar mais. Então essas situações acontecem muito nas fases mais avançadas. E para todas essas situações, pessoal, nós temos tratamento, tá? Por mais que o Alzheimer seja uma doença progressiva e irreversível, nós temos medicações que o idoso, né, ele consegue ter uma qualidade de vida melhor. Não só o idoso, o seu familiar, o seu cuidador. Quem passa mais tempo com esse idoso acaba percebendo muita melhora com as medicações. E tem as medicações também específicas para essas situações que eu passei para vocês. Então, um idoso com Alzheimer, ele bem medicado, todo mundo vai ter uma qualidade de vida boa, tanto ele quanto seus familiares, tá bom? Então é isso, o Alzheimer é um assunto muito extenso, eu quis passar para vocês aqui algumas situações que eu vivo no dia a dia dos atendimentos. Então, tenho certeza que muitos de vocês estão cheios de dúvidas, querendo fazer perguntas, questões. Me contem então, vou deixar uma caixinha de perguntas no próximo story para você vir fazer qualquer pergunta, tirar sua dúvida, contar alguma situação
sobre um idoso que você tem em casa, cuida ou conhece, tá? Vamos conversar um pouco sobre o Alzheimer. Esse assunto muito importante na geriatria, que acomete muitos idosos no mundo. Então é isso, tá? Agradeço a atenção de todos e uma boa noite. Pessoal, bom dia. Tivemos algumas boas perguntas ontem a respeito do Alzheimer, né? E essa é uma delas. Doutor, por que minha mãe com Alzheimer não consegue andar? Então, primeiro nós precisamos saber em qual estágio, em qual fase do Alzheimer a sua mãe se encontra. É bem provável que ela já esteja num estágio um pouco mais avançado e desde o início da doença ela nunca se preocupou tanto com o movimento, com a fisioterapia. Às vezes vocês focaram mais no tratamento da doença em si, com medicações, com ela tentar ficar um pouco mais quieta, e ela acabou perdendo os movimentos aos poucos. Então nós precisamos avaliar esse estágio e ver o que pode ser feito, tá bom? Doutor, qual seria o tratamento para o Alzheimer? Qual conduta? Tem exames específicos? Primeiro nós precisamos diagnosticar esse Alzheimer, né? Se é uma fase mais inicial, que é o ideal para a gente ter o diagnóstico e conduzir da melhor forma possível. Então, o tratamento, nós temos medicações para tratar o Alzheimer. Na verdade, ela é uma doença progressiva e irreversível, né? Não tem cura. Então, assim, as medicações são mais para a gente tratar basicamente os sintomas e tentar desacelerar um pouco o processo de evolução da doença. E qual a conduta? Isso aí vai depender muito do estágio em que essa doença se encontra, tá? Se o paciente anda agitado ou não. Então, nós temos condutas diferentes para estágios diferentes da doença. E tem exames específicos? Na verdade, o diagnóstico é totalmente clínico. A gente consegue exames para tentar descartar outros quadros demenciais, tá bom? Minha mãe tem Alzheimer, não dorme, fica andando à noite, dá trabalho. Qual seria a conduta? Vamos lá então, pessoal. Provavelmente esse paciente já está, né? Essa paciente já está em uma fase um pouco mais avançada da doença, né? A gente tem que avaliar bem se ela está fazendo uso das medicações indicadas desde o início do diagnóstico, né? Para estar fazendo o tratamento da doença e observar quando apareceram esses sintomas, né? Toda agitação, se ela é súbita, se o paciente, ele de um dia para o outro, ele começa a agitar muito, ele muda muito a personalidade, nós temos que descartar algumas situações, principalmente casos de infecção, tá? Mas se foi descartada alguma infecção, pode ser que seja mesmo da evolução da doença. E aí nós temos medicações, sim, específicas para ajudar a controlar essa agitação, para ajudar no sono, e isso vai fazer com que a qualidade de vida desse idoso melhore, tá bom? A doença pode estar instalada bem antes dos sintomas aparecerem? Existe alguma forma de saber? Sim, pessoal, tem estudos que mostram que a pessoa que desenvolve Alzheimer, ela começa a ter alterações no cérebro 10 anos de aparecerem os primeiros sintomas. Então, sim, hoje tem alguns exames que a gente consegue solicitar, a dosagem de algumas proteínas, para a gente saber se esse paciente ele vai ter uma predisposição muito alta para desenvolver a doença de Alzheimer. Mas são, assim, exames muito específicos, feitos em locais, em centros muito grandes, sabe? Essas dosagens de proteínas. Então, não são exames acessíveis para todo mundo. Mas tem alguns exames, sim, algumas dosagens, alguns exames de imagem que a gente consegue detectar essas proteínas para saber se o paciente vai desenvolver o Alzheimer no futuro ou não. E ainda a respeito dessa pergunta, né, esse assunto é um assunto muito polêmico, né, porque a gente questiona qual é o benefício de uma pessoa 10 anos antes saber se ela vai desenvolver a doença ou não. Por isso que a gente trabalha muito em cima da prevenção, né, para a gente chegar numa fase mais avançada da vida com uma chance menor de desenvolver não só o Alzheimer, como outras doenças, tá? Então, assim, eu particularmente acho que esses exames eles não vão influenciar muito, né? O que vai mudar na sua vida você saber 10 anos antes se você vai ter a predisposição para desenvolver o Alzheimer ou não. Eu acho que isso aí só vai travar a sua vida, você vai ficar, às vezes, que seja um pouco mais ansioso, mais preocupado. Então, eu acho que a gente tem que viver a vida do jeito que tem que ser vivida, se cuidando, vivendo bem, alimentando bem, atividade física, sem estresse, tá certo? É isso. Paciente com Alzheimer tem alguma alimentação específica? Pessoal, a não ser que esse idoso tenha alguma restrição alimentar importante, né? Uma insuficiência renal crônica,
ou um paciente diabético tipo 1, que faz uso de insulina todos os dias. Eu sempre oriento a família a fazer essa alimentação do idoso conforme ele goste, tá? Isso aí vai ajudar até no tratamento dele. Claro que a gente sempre foca numa alimentação mais saudável, mas se ele gosta de uma alimentação um pouco diferente, né? Se ele tem o hábito às vezes de comer algumas coisas que ele gosta, não vejo problema nenhum ele estar alimentando da forma que ele se sinta mais confortável, né? A não ser que ele tenha essas restrições. Mas alguma alimentação específica não. Cada paciente é de um jeito, né? Com suas doenças de base, que a maioria dos idosos tem. Então específica mesmo não. Cada paciente é uma situação diferente. Como prevenir Alzheimer? Minha mãe e avó têm, eu vou ter? O que fazer? Desesperada. Pessoal, muita gente tem esse medo, tá? Não só com o Alzheimer, com todas essas doenças que têm uma prevalência um pouco mais genética, não é porque a sua avó, a sua mãe tem a doença ou teve a doença que você necessariamente vai ter. Eu costumo falar que se você tiver o mesmo estilo de vida, se você for criado da mesma forma, com a mesma alimentação que a sua mãe e sua avó, a chance de você desenvolver qualquer doença que seja com o avançar da idade, ela aumenta. Então, como prevenir o Alzheimer? É como prevenir todas as outras doenças no futuro. Alimentação saudável, atividade física, dormir melhor, diminuir o estresse, isso aí que vai provavelmente te ajudar a não desenvolver essas doenças no futuro, tá bom?